Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver seu rosto, sentir suas mãos. A paz do Senhor, escolhidas. Estamos no final de semana muito especial, final de semana que nos remete à nossa virada de chave, à nossa grande e eterna vitória, a Páscoa. Independente das alterações que foram feitas no calendário, o fazer isso em memória de mim até que eu venha nos convoca a lembrar dessa história. Graças a Deus, uma história com H maiúsculo, uma história real que deve ser lembrada todos os dias da nossa vida. Há milhares de anos atrás, nesse momento, os discípulos de Jesus tinham um vazio que nós não temos hoje. O seu mestre tinha sido retirado deles. Na verdade, o que parecia ser ainda mais improvável aconteceu. O seu mestre quis se retirar deles. Como seria possível, depois de conviver com Cristo, depois de comer com Ele, depois de ouvi-lo orar, depois de ouvi-lo pregar, perdoar, curar, fazer milagres, como continuar sem Ele agora? A sombra da morte com certeza envolvia os ares de Jerusalém. O inferno pensava ter se apoderado do povo e do filho amado do Senhor. As trevas dançavam pelas ruas, enquanto os judeus se escondiam juntos, sem nenhuma resposta que fizesse sentido. Naquela mesma atmosfera estava ele, o Filho, o Cordeiro. E nada mais apropriado do que declamar naquele momento um salmo de lamento. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo. Tu que habitas entre os louvores de Israel, em ti confiaram os nossos pais. Eles confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não um homem. Eu sou o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e balançam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, o Senhor que o livre. Livre-o agora, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, porque a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei. Todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, ele se derreteu no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco. A língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Eu poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Eles repartem entre si as minhas vestes, eles lançam sortes sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. A sensação de desespero era real. Os nossos pecados levantaram um muro de separação entre o Pai e o Filho. Ele de verdade se fez maldito em meu lugar e em seu lugar.
Qualquer judeu conhecia esse salmo. Eli, Eli, sabachthani. Mas seria possível que no ponto mais alto da sua vida de obediência, Jesus estivesse tão desolado, ele estivesse realmente abandonado? Será que esse sentimento seria tão forte que roubariam as suas poucas últimas palavras? Não, definitivamente não. Nós precisamos nos lembrar que todo judeu conhecia o Salmo 22 completo. Jesus estava não só narrando, mas vivendo aquela história. Não houve fôlego para chegar até o final do Salmo. Mas isso não seria necessário. Todo judeu conhecia o final. Versículo 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vocês que temem ao Senhor, louvai-o. Todos vós, sementes de Jacó, glorificai-o. Temei-o todos vós, semente de Israel, porque ele não desprezou, ele não abominou a aflição do aflito, ele não escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, ele o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Eu vou pagar os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Eles louvarão ao Senhor. Aqueles que buscam o Senhor, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porque foi ele quem fez isso. Jesus não estava dando ênfase ao começo do Salmo, porque isso era visível. Todos estavam vendo o começo do Salmo, todos estavam vendo o Salmo 22 sendo representado, vivido, encarnado a olho nu. Jesus, como sempre fez, estava apontando para aquilo que os olhos espirituais e os ouvidos abertos ao Espírito poderiam discernir, o final das coisas. Ele disse porque ele não desprezou, ele não abominou a aflição do aflito, ele não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, ele ouviu. Ele diz, eu pagarei os meus votos e está consumado. Ele disse, vocês que temem ao Senhor, o seu coração viverá eternamente, não vão precisar mais viver com medo, não vão precisar mais se esconder da morte. Ele disse que todos os limites da terra se lembrariam e se converteriam ao Senhor, e todas as famílias das nações adorariam perante a tua face. Ele disse, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá. Será declarado ao Senhor a cada geração. Eles chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porque foi ele quem fez. Jesus estava dizendo ali, não foi Roma que me colocou aqui, foi ele quem fez isso. Esse sempre foi o plano. Isso me faz lembrar de 1 Coríntios 15, 19. Olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Minhas irmãs, mesmo que as trevas estejam festejando ao seu redor, mesmo que haja um silêncio em Jerusalém, mesmo que o seu corpo físico esteja tremendo, a melhor parte vem no final. Ele abriu a porta para um futuro glorioso. Ele mesmo se fez porta. Ele é a passagem para a vida. Ele é o caminho esperado. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa esperança.
Eu quero te desejar um final de semana abençoado. Que a sua casa esteja debaixo desse sangue poderoso derramado no Calvário. Que dentro de você o som festivo da vitória do Cordeiro jamais seja silenciado de novo. Nunca se esqueça, você é escolhida. Escolha a cruz, escolha a vida. Feliz Páscoa. Deus te abençoe.